vamos dizer, o que nós podemos contestar é apenas se o ambiente tem esta onipotência completa que diz o behaviorista. Para mim, me parece que a teoria behaviorista ela é autocontraditória, porque se eles têm a pretensão de modificar as pessoas, modificando o ambiente, tá certo? Então já não se pode falar de determinismo. O determinismo como doutrina metafísica e como uma teoria de psicologia experimental. Quer dizer, o determinismo a que se refere ao behaviorismo não tem o mesmo alcance total e abrangente do determinismo, por exemplo, que tinha para Lutero ou Calvino, tá certo? Quer dizer, Calvino dizia que quando você nasce, já é tarde, vamos dizer, para tentar salvar ou danar você. Você nasceu, já está tudo feito, tá certo? Então, este está se referindo ao destino último do homem que já está predeterminado no nascimento. Na verdade, antes de você ser gerado, o seu destino já está todo demarcado. É claro que não é disso que estão falando os behavioristas. Eles estão falando, vamos dizer, de um determinismo muito mais limitado, tá certo? Que é definido, vamos dizer, pelo ambiente em torno. Se a sua conduta, a sua vida psicológica toda reflete o ambiente em torno, então ela já não está predeterminada, porque em ambientes diferentes produzirão condutas diferentes. Então, se por acaso você mudar de ambiente, você vai ter que ter outra reação. Tá certo? Você pegar o sujeito, sei lá, pega o índio de uma tribo, coloca na outra tribo, pronto, já bagunçou toda a programação dele. Então, quando a palavra que está sendo usada é a mesma, é determinismo num caso, determinismo no outro, mas não se trata da mesma coisa, não é o mesmo conceito de maneira alguma. Quer dizer, uma coisa é a predeterminação metafísica, onde não só o curso da sua vida está predeterminado, mas também o seu destino eterno. Quer dizer, você já está salvo ou já está condenado de antemão. Então, tudo que se passará com você, não só nesta vida, mas por toda a eternidade, já está definido. Isso é o determinismo no sentido de Lutero ou Calvino, né? Mas o determinismo do Skinner e de todos os behavioristas é uma coisa muito mais limitada. Ele está se referindo apenas à dificuldade que as pessoas têm, vamos dizer, para agir ou pensar ou conceber qualquer coisa para além ou para fora daquilo que o seu ambiente determinou, tá certo? Então, essa dificuldade existe mesmo, tá certo? O que nós podemos contestar é apenas se o ambiente tem esta onipotência completa que diz o behaviorista. Para mim, me parece que a teoria behaviorista ela é autocontraditória, porque se eles têm a pretensão de modificar as pessoas, modificando o ambiente, tá certo? Então já não se pode falar de determinismo. Ele está falando apenas de uma relação de causa e efeito que existe, que se você moldar o ambiente assim, você moldará as pessoas desta ou daquela maneira. Agora, você não vai dizer que o ambiente do B.F. Skinner o moldou para que ele moldasse o ambiente dos outros. Não é possível isso, né? Quer dizer, se o próprio Skinner tem a capacidade de moldar o ambiente alheio, é porque o ambiente não é tão onipotente quanto ele diz. Na verdade, o Skinner não discute a coisa em termos metafísicos. Ele não chega a colocar se existe um determinismo em sentido metafísico ou não. Ele está apenas partindo de um fato de experiência, que é que, em geral, o pensamento das pessoas reflete apenas a influência do meio. Mas nós não poderíamos dizer a mesma coisa a respeito do pensamento de B.F. Skinner. Será que toda a ciência behaviorista foi ela própria determinada pelo ambiente? Não é possível. A existência da ciência behaviorista já reflete um desejo de aprender a relação de causa e efeito para poder manipulá-la de algum modo. Quer dizer, se o behaviorismo tem algum sentido técnico, então a teoria dele está errada. Isso é um exemplo, um caso extremo de paralaxe cognitiva. Quer dizer, se é possível aplicar o behaviorismo na prática, é porque como teoria ele está errado. Se você é totalmente mudado pelo ambiente, certo? Em todos os momentos da sua vida, certo? Então não faz sentido você querer moldar o ambiente. Não é isso? Então, aí você tem um exemplo de circularidade, e uma circularidade absolutamente insustentável, tá certo? No entanto, qual é o peso real dessa influência do ambiente? Esse era precisamente o assunto da nossa aula. Essa pergunta veio muito a calhar, né? Então, vamos partir do princípio de que a teoria behaviorista, nós não precisamos nos assustar com ela, porque a ela se aplica sim este argumento, né?
Quer dizer que se você está predeterminado, estão predeterminados os seus conhecimentos também. E, portanto, o conteúdo todo da ciência behaviorista tinha de estar predeterminado pelo ambiente também. Tá certo? E a pretensão behaviorista de moldar o ambiente, a sua técnica de moldar o ambiente, tinha de estar predeterminado também. Tá certo? O que é totalmente impossível. Não é isso? Então, mesmo porque você pode mudar o ambiente num sentido ou no outro. Por exemplo, eu vou criar um ambiente para fazer pessoas, digamos, corajosas ou covardes. Eu quero que elas tenham autoconfiança, iniciativa, etc. Ou quero que fiquem tímidas, inibidas e incapazes. O que eu quero? Quando o Skinner decide montar um ambiente para isso, ou montar um ambiente para aquilo, isso já está predeterminado ou ele tem que fazer uma escolha? Evidentemente ele tem que fazer uma escolha. Se ele não pudesse fazer a escolha, ele não poderia fazer o experimento científico, porque o experimento científico pressupõe hipóteses diferentes e contrastantes. Ele tem que testar uma coisa e testar outra. Tá certo? Então, vamos dizer, o que eu chamo de paralaxe cognitiva é sempre o deslocamento entre o eixo da experiência real e o eixo da teorização. Quer dizer, quando a teorização não reflete as próprias condições em que a experiência se desenrolou, então você tem um caso de paralaxe cognitiva, e isso aqui é típico. Se não houvesse livre-arbítrio, não poderia haver experimento científico. Você não poderia testar uma alternativa, outra. Você só poderia testar sempre dentro da mesma linha. Então se aplica perfeitamente aqui o mesmo argumento. Se aplica até mais facilmente ao caso do behaviorismo do que ao determinismo de Lutero e Calvino. Porque no caso do determinismo integral de Lutero e Calvino, a hipótese que eu lancei, falei assim, está tudo predeterminado. Estão predeterminados também os seus pensamentos, os seus conhecimentos. E, portanto, se você levanta a questão do determinismo e livre-arbítrio, esta questão também está predeterminada. Está predeterminado que você vai ter a ilusão de poder ser livre e de que você vai colocar este problema. Então, Deus te enganou. No caso de Lutero e Calvino, o determinismo só é contraditório com o dogma da bondade de Deus, porque se está tudo predeterminado, então Deus me enganou. Deus me deu a ilusão da liberdade e de que eu posso escolher, digamos, tá certo, entre o vício e a virtude, quando na verdade já está escolhido. Então Deus me enganou, esse Deus não pode ser bom. Tá certo? Então haveria uma contradição com a doutrina moral do próprio cristianismo. Tá certo? Mas no caso do behaviorismo, a ilusão, a contradição é mais material ainda, mais simples e mais brutal, porque ela é contraditória com as condições de realização do experimento científico. O experimento científico é constituído de alternativas. Se não houver alternativas, se não houver hipóteses contrastantes, não há ciência nenhuma.